O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 16, 13 diz: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém, irmão? Poder sentar. Veja como um detalhe interessante, que há verdadeiramente tempo para todas as coisas. Eu acho fantástico aquela palavra de Eclesiastes: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de edificar, há tempo de derribar, há tempo de arrancar, há tempo de amar, há tempo de separar, há tempo para todas as coisas. Jesus aqui vem e o Pai revela a Pedro: ó, esse é meu filho, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: não conta isso para ninguém. Então, muitas vezes você tem uma verdade que não pode ser dita na hora que você quer. Nós, como servos, só podemos abrir a boca na hora que nosso Senhor nos manda. Irmão, nada melhor do que abrir a boca na hora certa. Tem gente que fica querendo exibir conhecimento. O conhecimento das coisas de Deus que você tem não é para ti, é para glorificar ao teu Senhor. É Ele que comanda essas coisas. Então, muitas vezes as pessoas veem alguém conversando, ou lá principalmente isso eu vejo lá na internet, né? Comentário disso, daquilo, e alguém chega lá e quer demonstrar conhecimento, mas é um caos, é uma nostalgia, entra até a palavra correta, mas parece que quando você lê aquilo, está uma abominação, ainda que sejam frases ordenadas diante da verdade. Por quê? Porque a palavra só é gloriosa dita a seu tempo. A Bíblia diz, Salomão, né? Como maçã de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Imagina uma bandeja de prata, daquelas espelhadas que você olha, ela é melhor do que um espelho, aquela coisa reluzente de prata, e duas maçãs de ouro em cima dela, tudo reluzente. Olha que decoração impressionante é isso, que visão linda. Aí Salomão diz assim: como maçã de ouro em bandeja de prata, assim, nessa beleza, nessa maravilha, nessa glória, nesse resplendor, assim é a palavra quando ela é dita a seu tempo, porque há tempo para todas as coisas. Então, irmão, não tente demonstrar conhecimento para ninguém, porque na hora que Deus quiser fazer exalar o perfume do conhecimento que está dentro de você, Ele abre o depósito do teu espírito, que é o frasco do espírito dele, e faz isso inundar toda a volta. Não precisa você ficar querendo debater, querendo discutir. Não, às vezes eu passo pelas pessoas, são católicos, são espíritas, e aí, oi, vai com Deus, e pessoas educadas, pessoas de mente
vamos assim dizer, evoluída a nível de sociedade, ainda que a nível de coisas espirituais seja um caos, mas um caos todos nós já fomos, amém, irmão? Deus tem tempo de encontrar cada um na estrada de Damasco, Deus tem tempo de bater na porta de cada um, Deus tem tempo, Ele sabe no momento que Ele vai querer alcançar cada um, e muitas vezes a pessoa passa por mim, sejam católicos, sejam espíritas, às vezes até conversando com as pessoas, eu não sinto que deva ser dado alguma palavra, não sinto, então não dou, ainda que a pessoa esteja colocando toda a sua ignorância, porque a palavra tem que ser dita a seu tempo, mas tem aquele momento que você sente que Jesus te enlaçou e te puxa para o papo, que a coisa vai fluir, Ele te puxa e a coisa já vem fluindo nos teus lábios, na tua boca. Não é o caso de você rebuscar uma palavra, não é um caso de você procurar ver o que vai falar, mas é o caso de a palavra, você nem pensou e ela já está fluindo no teu cérebro e na tua boca. É assim a palavra dita a seu tempo. Não tente, irmão, exibir conhecimento. Antes de falar, você sabe que a palavra sem unção não é nada, porque Jesus falou, a palavra que vos tenho dito é espírito e vida. A palavra que vos tenho dito, palavra 1, é espírito, 2, e é vida. A palavra é trina. É a palavra com espírito, com vida. Então não basta ter só a palavra, uma geração se perdeu aí para trás, só com a palavra. Porque eles achavam que tinham uma regra, como se fosse uma constituição. Vamos deixar de lado as transgressões, mas eles se baseavam em uma regra bíblica. Não, está aqui na palavra, está aqui na palavra, está aqui na palavra. Mas Pedro recebeu o que não estava na palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, bem-aventurado és tu, porque tu leste lá na Escritura, bem-aventurado és tu por isso, não, bem-aventurado és tu, porque tu acabaste de receber algo que homem nenhum te revelou, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Então essa grandeza, irmão, de falar as coisas na hora certa, é muito glorioso. Se você se sente impelido a falar ou a chegar até alguém, mas você não sente o fluir da palavra, não insista, não insista. Você quer ver as pessoas salvas, eu quero ver as pessoas salvas, Jesus quer tanto ver as pessoas salvas que morreu por elas, mas não adianta nós querermos meter o pé na porta e falar quando Deus não quer falar. Ele tem a hora de falar, e às vezes, por exemplo, uma vez se deu o caso aqui de um parente, de um irmão, que estava de leito tal, e Deus mostrou que ia levar, foi claramente, Deus mostrou que ia levar pessoas de outra igreja, vamos usar entre aspas, servos seus, a parte de denominação, Deus ia levar pessoas para falar de Deus ao parente desse irmão que o irmão era aqui do ministério, o parente dele não era, e conversando, Deus foi claro comigo, que não ia ser nós que íamos levar a palavra para aquela pessoa, porque cá entre nós, irmão, nós não temos nem jeito para evangelizar ninguém. O que Deus tem contigo é a espada da restauração violenta, e a espada da restauração, você não pode chegar e levá-la para alguém cru, naqueles conceitos naturais que nós temos, de João 3,16 e tal. Parece que o nosso espírito está programado para uma coisa, um estágio acima. Então não adianta nós tentarmos falar o que Deus não quer dizer, não adianta nós tentarmos alcançar alguém por um peso na consciência, se Deus não tem a mim para alcançar, Ele tem os seus caminhos, os seus desígnios. Então eu acho isso aqui fantástico. Então ordenou os discípulos que a ninguém dissessem que ele é o Cristo. Ao passo que outros dirão, não, ele é o Cristo. Vamos sair gritando pelas ruas. Jesus falou assim, não diz para ninguém.
E a vida transcorreu, e depois Jesus foi crucificado, e etc. Só depois da morte e ressurreição de Jesus é que Pedro se levanta para dizer no meio da... Este é o Cristo, que vós crucificaste, mas Deus o fez Senhor e Rei. Então, não tenha pressa. Agora, o nosso tema nessa manhã, veja que no verso 14, eles responderam, alguns dizem, é João Batista, outros Elias e ainda Jeremias. Já falamos sobre isso, João Batista, Elias e Jeremias, aquela mesma visão ministerial de restauração da cidade, restauração de vidas, os desafios. João Batista é aquele camarada que pré-anunciou a vinda do Messias. Elias é o cabra do desafio, é o cara que arrebentou com os profetas de Baal. E Jeremias é o que edificou a cidade do Senhor. As pessoas reconheceram tudo isso em cima de Jesus. Como hoje isso está sobre nós, o nosso ministério. Nós estamos aí desafiando a balde, desafiando. Olha se isso não é um desafio. Isso não é um desafio, Bíblia assim, Constituição, não? Quantos deputados no plenário, no Senado, já falam, eles estão proclamando Bíblia sim, Constituição não, estão querendo acabar com o Estado democrático de direito, estão querendo implantar uma teocracia, porque eles veem nisso um desafio. Mal sabem eles que nós não queremos fazer nada do que eles estão falando. Eu não estou nem aí para a Constituição, nem para a existência, nem para o extermínio dela, eu não estou nem aí, porque ela não altera em nada. A Constituição nem está no caminho da igreja, porque a igreja não enxerga a Constituição. Não enxergamos nem esse negócio. Quantos aqui já foram do Estado democrático e hoje são crentes? Se tu é crente, tu não segue Constituição, tu segue Bíblia. E é por isso que, como Jesus fala aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ora, por quê? Porque vai haver um confronto, vai ter conflito, irmão. Mas aqui, hoje nós estamos anunciando, como João Batista, ele está à porta. Até 2070 o rei volta. Isso foi João Batista, não foi? Elias, não inventar a arma para me matar. O espírito de João Batista está aqui. O espírito de Elias está aqui. E estamos edificando a igreja, a cidade do Senhor. E esses três espíritos são um só. Então, meu irmão, essa glória que os discípulos ouviram lá é porque a multidão estava entendendo, estava percebendo coisas profundas e gloriosas. Interessante que alguns estão dizendo, João Batista, estão dizendo que tu és João Batista. Ora, então significa que alguém, ou de onde veio esse papo, essa multidão que falou, sei lá quantas pessoas, eles também ouviram a João Batista e identificaram o mesmo espírito que estava sobre João Batista, eles identificaram em Jesus. O mesmo espírito que estava sobre Elias, eles identificaram agora em Jesus. O mesmo espírito que estava sobre Jeremias, eles identificaram agora sobre Jesus. E esse é o nosso ministério. Uma multiforme operação que o mundo tem que ficar louco. Imagina, João Batista está pregando. Diz que toda a circunvizinhança foi ter com ele. Elias causou um estrondo na nação inteira, foi ouvido até nas outras nações, que um cabra chamado Elias tinha orado, caiu fogo do céu e consumiu e mandou matar 450 profetas à espada. Foi uma carnificina só. E Jeremias? Leia a história de Jeremias quando ele sai para construir a cidade. Que glória! Jeremias vai levando material, ele vai levando uma série de coisas que o rei deu, dos próprios tesouros reais, e o rei diz assim, vou separar uma comitiva para te guardar, porque são muitos salteadores no caminho, e ele diz que ele se sentiu constrangido em aceitar a guarnição do rei.
Ele não quis a guarnição do rei porque ele disse que tinha fé em Deus. Então ele desprezou a segurança humana, as espadas, os cavalos, as flechas. Ele desprezou as tropas que o guardariam e foi sozinho com o povo. E atravessou os caminhos dos salteadores, os desertos, e Deus o guardou. Uma fé exclusiva. Jesus pergunta: mas vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu. Não foi revelado a ti carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não prevalecerão contra ela. E aqui, irmão, esse verso 18, esse é o nosso tema central nesse momento dessa passagem bíblica. Eu edificarei a minha igreja, e as outras versões dizem, contra as portas do inferno, o que diz que vai haver um confronto, não vai haver concordância, não vai haver da igreja com as portas do inferno harmonia. Só que as pessoas não sabem o que são portas do inferno. Portas do inferno, irmão, não são apenas os conceitos que estão massacrando pessoas por aí, não. Portas do inferno são todos os conceitos, inclusive os bons conceitos que não dão ao homem o conhecimento de Deus. Faculdade é porta do inferno? O que disse Martinho Lutero? Eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno, a menos que elas procurem colocar na mente dos jovens o conhecimento de Deus. Então o camarada entra para uma faculdade de matemática, ele faz o seu mestrado, ele começa a dar aula, ele começa a ganhar o seu dinheiro, ele tem uma vida muito boa porque ele fez uma faculdade de matemática. Na visão de Martinho Lutero, ele entrou por uma porta do inferno, porque não foi ministrado a ele conhecimento de Deus. Então, de certa forma, a igreja é oposta a uma faculdade de matemática. Ah, pastor, é proibido estudar matemática? É proibido entrar numa faculdade? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo com certeza que só a faculdade é uma porta do inferno. Temos cursos de eletrônica por aí, muito bom, cursos de rede, que a pessoa entra, o empresário já está esperando o cara acabar o curso para pegar ele, curso de rede que custa 15 mil reais. Temos cursos de eletricidade, temos curso de torneiro mecânico, isso está maravilhoso? Ah, sim, o camarada vai entrar ali, ele se forma, ele vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro dele, vai casar, vai construir a sua casa, que maravilha. Mas na visão de Martinho Lutero, isso aí era o quê? Porta do inferno. Porque o que adianta um homem, ainda que ele conquiste o mundo inteiro, se torne um grande empresário, o homem do negócio, que ele tenha de tudo, carro, tudo honestamente, ele pode ter tudo honestamente, conquistou tudo honestamente, mas se nos segmentos por onde ele passou não lhe foi ministrada a graça e a glória de Deus, ele entrou por portas do inferno. O que diz a parábola do rico e do Lázaro? Nós sempre já dizemos aqui, o rico e Lázaro, tá, o rico foi para o inferno, Jesus diz, morreu o rico e foi para o inferno. E eu sempre pergunto, qual foi o pecado do rico? Até hoje ninguém me disse qual foi o pecado dele. Jesus não diz que o rico adulterava, Jesus não diz que o rico explorava os seus servos, Jesus não diz que o rico roubava, Jesus não diz que o rico desviava, Jesus não diz nada, só diz que ele era rico, e ele morreu e foi para o inferno. Ora, e nós sabemos que a pessoa não vai para o inferno por ser rica. Ninguém vai para o inferno por ser rico.
Só que todos os segmentos que esse homem entrou, talvez por estudo, etc., seja lá o que ele proporcionou, esses ganhos e esse status, por onde quer que ele passou, não lhe foi ministrado Deus. Se não lhe foi ministrado Deus, tudo que ele conquistou através de portas do inferno. Então, irmão, a igreja se opõe. Você não pode aceitar num mundo desse, quando se está colocando em jogo a eternidade de um ser humano, você não pode aceitar que as pessoas fiquem passando apenas para uma vida natural, passando pelos cursos, passando pelos estudos e se tornando pessoas apenas naturais, porque você sabe que elas estarão dentro de poucos anos baixando a sepultura e dali podendo baixar ao inferno. Porque ninguém vai ser salvo porque eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Tem muita gente que não faz mal a ninguém, mas quando diz assim, está aqui Jesus, não, ele cospe na cara de Jesus, Jesus eu não quero. Se ele nega Jesus, a história dele está encerrada. Havia um homem, guardião dos mandamentos. Nós conhecemos ele como o jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que tu me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos? Conheço e tenho guardado todos eles desde a minha mocidade. Jesus não disse, tu está mentindo porque eu te conheço, tu é um adúltero, tu é um falso, tu é um safado, tu é um canalha. Jesus falou assim, tá, parabéns. Então, já que tu queres ser perfeito, vende o que tu tens, segue-me. Terás um tesouro no céu. Ele tinha conquistas, como rico, talvez tivesse estudo. Ele disse que guardava os mandamentos desde a mocidade. Provavelmente ele tinha até pergaminho, cópia, ele lia, ele estudava na casa dele. Mas quando Jesus se apresenta, o verdadeiro tesouro espiritual do céu, sou eu, tu tem que me seguir. Ele falou, não, eu quero ficar com os da terra. A Bíblia diz que ele se ausentou porque ele era dono de muitas propriedades e não quis abrir mão dos seus bens para seguir Jesus. É isso que o mundo faz. Isso são portas de inferno, maravilhosas e boas portas do inferno, em que as pessoas olham e dizem assim, eu toco a minha vida, eu estou muito bem, eu tenho bens, então Deus me tem abençoado. O conceito judaico era esse, se tu é rico é porque tu tem Deus, se tu é pobre é porque tu não tem Deus. Esse era o conceito judaico. Aí Jesus vem e diz assim, o Lázaro, que estava com feridas e os cães lhes lambiam as chagas, esse foi para o céu. Ou seja, não é quem está rico está bem e quem está pobre está mal. Jesus estava arrebentando com eles. Então, meu irmão, portas do inferno são tudo aquilo, quando você abre a porta, lá dentro você não vê Deus, é porta do inferno. Faculdade de filosofia se preocupa em banir Deus. As faculdades de história se preocupam em banir Deus. Uma vez eu fiz um cursinho há muitos anos atrás e o professor era inclusive ex-padre e contava as historinhas dele lá, né, de como ele pulava o muro do seminário de padre para ir para o prostíbulo e tal, e ali ele querendo escarnecer da escritura. Isso tem, sei lá quanto tempo tem isso. Então veja, as pessoas se prendem a estudar, adquirem um conhecimento e acham que podem banir Deus, porque dentro daquele conhecimento, dentro de uma história que vem chegando até os nossos dias, ali já tem essa intenção de banir Deus. Então, os meios de ensino que nós temos, excluindo a igreja, excluindo púlpitos, são portas do inferno. Se nós entendermos o que é reino de Deus e o que não é, vai se cumprir sobre nós essa palavra que Jesus disse: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Já pensou aparecer um louco nas ruas da cidade?
gritando. Professores de matemática vão para o inferno, sabem números, mas não conhecem João 3,16. Já pensou aparecer loucos dizendo, professores de história vão para o inferno, sabe quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas não são capazes de dizer como Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós? Tem que sair loucos do nosso meio e gritar, tudo a seu tempo. Mas vai sair esses loucos. E esses loucos, meu irmão, serão verdadeiramente loucos, apaixonadíssimos por Cristo e ansiando a morte, tributando, cultuando sua própria morte, mais do que reverenciando a sua própria vida. É o grito da meia-noite. Mas essa unção, irmão, do grito da meia-noite, ela já pode começar desde aqui, desde agora. Na verdade que ela já foi dada. Ela já foi dada, a unção já foi dada, e agora, hoje, aqui, está se processando o entendimento para que ela comece a validar-se. Você tem que entender o que são essas portas do inferno. A igreja não compactua com, eu disse, com nada que o mundo faça. O mundo jaz, ele é administrado pelo maligno, então tudo que o mundo faz é ruim, mesmo que pareça bom. Não, mas ali tem um curso, meu filho vai fazer aquele curso e vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. O que tem de ruim nisso? Tem tudo de ruim, porque o tal curso vai jogar ele no mercado de trabalho, ele vai viver lá encabrestado, 8 horas por dia de trabalho, e não vai ter tempo nem para lembrar que há um Deus, não vai pegar numa Bíblia, não vai conhecer nada das coisas espirituais. Então, aquilo que vai projetar a pessoa na sociedade, não vai projetá-la no reino de Deus. Então são portas do inferno. Muita gente se preocupa, não, eu tenho que dar uma profissão para o meu filho. Irmão, qual a profissão que eu exerço aqui? Qual é a minha profissão? Quando as pessoas perguntam, você é pastor, né? Qual a sua profissão? Eu falo, não, sou pastor. Quantas fichas já preenchi em delegacia, né? Não, mas qual a sua profissão? Eu falei, não, eu sou só pastor. Aí o outro camarada falou, não, a profissão de pastor já está reconhecida no artigo tal aqui, ó. Pode botar que ele é pastor. Se não quiser aceitar que eu sou só pastor, vai ter que deixar em branco, porque eu não sou mais nada, eu sou só pastor. Então, meu irmão, esse confronto é inevitável, desde que haja em nós compreensão, entendimento. Ele é inevitável. Outra coisa, o contra-lei. O que é alguma coisa contra a lei? Nós vamos encerrar por aqui. O que é algo contra a lei? É algo que você faça, que um sistema estatal, um sistema de polícia, diga que não deve ser feito. Aí tem lá um artigo em algum lugar, que ninguém aqui sabe, tem uma emenda não sei aonde, que ninguém da população sabe. Você muitas vezes só sabe que está transgredindo a lei dos homens, quando alguém te leva preso e diz assim, está aqui, você está transgredindo esse artigo. Aí você diz assim, eu nunca vi esse negócio aí. Normalmente é assim, como aconteceu comigo em 2009. Você está sendo enquadrado em intolerância religiosa. Eu falei, o que é isso? Não, intolerância é racismo religioso. Eu falei, eu nunca ouvi falar nisso. Não, é a lei 7.716, sei lá. Eu falei, eu nunca ouvi falar nessa lei. Como é que eu posso ser classificado como transgressor de uma lei que eu nem sei que ela existe? Foi o que eu perguntei. Perguntei e ninguém me deu resposta. Por quê? Porque é assim que o sistema funciona. Quando você é preso, quando alguém é preso, salvo essas coisas absurdas, né? Assassinatos, etc, etc. Muita gente hoje está sendo presa, e exatamente como eu em 2009, quando apresentam para a pessoa um artigo, é que você transgrediu isso, e a pessoa diz assim, mas eu nunca soube que isso existia. E
Diga-se de passagem, quem aqui vai estar lendo artigo judiciário, né? Quem aqui vai estar lendo dessas coisas? Quem aqui vai estar lendo tudo que é lei que os palhaços dos congressistas, senadores, deputados, vereadores fazem em Brasília? Quem vai ler essa montoeira de lei que esses cretinos e canalhas fazem? Quem vai conseguir ler aquilo? É absurdo. A lei dos gays, a lei das lésbicas, é a lei da intolerância religiosa, é a lei que o camarada pode botar o despacho na encruzilhada. Você tem que passar de lado, não pode esbarrar, porque se esbarrar, você está transgredindo. É lei que não acaba mais, é lei do nome falso. Se uma pessoa agora chega perto de você, você vai preencher uma ficha, sei lá o que, seu nome. Ah, Jorge, mas não é Jorge. Tem direito, a pessoa tem direito agora a criar uma segunda identidade. Você não sabe mais com quem você está lidando. É uma coisa louca que nós vivemos nos conceitos de leis do nosso país. É mais bagunça do que as nossas tomadas. Então, irmão, a igreja vai ter que ter confronto, porque quando Jesus nos der ordens para executarmos as coisas, Ele nunca vai abrir um livro chamado Constituição, nem um livro chamado Código Jurídico. Ele não vai abrir esses livros para dizer, deixa eu ver o que eu posso ordenar ao meu povo que faça. Não, isso aqui eles não podem fazer porque eles criaram uma lei e diz que isso aqui é proibido. Não vou poder salvar aqueles, não vou poder realizar essa obra. Deixa eu ver. Não, isso aqui também eu não vou poder mandar o meu povo fazer, porque o código jurídico lá do país deles não permite. Ah, mas aquela outra nação, então vou pedir para aqueles lá daquela nação fazer, porque lá eles não chegaram a sancionar esse código jurídico. Você acha que Deus vai fazer isso? Deus vai virar para vocês assim, vai lá e faz isso, isso e isso. E você vai dizer assim, caramba, é contra a lei. Aí Deus vai te perguntar, contra qual lei? A minha ou a deles? Não adianta, meu irmão. Se você quiser andar na verdade, vai ter que encarar a mentira. A verdade de Cristo é muito excelsa. Jesus não está nem aí para as leis dos homens. Jesus não está nem aí para o que os palhaços fazem em Brasília no Congresso Nacional. Ele não está nem aí para esse lixo chamado Constituição. Ele não morreu por aquilo. Jesus Cristo morreu por isso aqui, para deixar o seu Novo Testamento selado com o seu sangue. E ele falou, se o testador não morrer, o seu testamento não entra em vigor. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Imagina alguém que diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra, agora tem uma missão para a sua igreja, mas o código jurídico, a Constituição está detendo isso aí, essa missão. Ele vai se deter? Tem vários processos aí nossos que ninguém acha mais nada, ninguém sabe para onde foi, porque Deus mostrou aqui um vento entrando e jogando papel para tudo que foi lado. Jesus só vai usar a lei dos homens quando Ele quiser nos colocar junto do seu altar. Aí Ele vai usar a lei que vai dar a eles autoridade para matar. Aí vai somar o número dos mártires debaixo do altar. Fora isso, meu irmão, quando foram prender Jesus, quantas vezes foram prender Jesus? E um episódio é registrado que diz assim, por que não trouxeram? Ah, ninguém fala como ele. O que Deus está querendo dizer para nós? Ninguém vai lançar mão de vocês antes da hora que eu determinar. O próprio Pedro vai saindo de Roma, Jesus vem me dizer, não, volta para Roma, vai lá que eu quero que tu morra em Roma, mostrando que ninguém tem poder sobre Pedro. Ele podia ter saído de Roma e seguido o caminho dele. Quantas vezes
Aí Jesus ausentou-se do meio deles, porque não era chegada a sua hora. Chega uma hora no Getsêmani, a quem buscais? E os homens caem por terra. A quem buscais? E eles caem por terra. Por que queriam matar Jesus? Porque ele não estava andando no curso da lei romana. Ele não estava agradando romanos. Herodes não estava satisfeito com ele. Ele recebeu um recado. Alguém chegou para ele e disse: Herodes quer te matar. Por quê? Alguém quer matar alguém que é sujeito às suas leis? Não, alguém quer matar alguém que transgride as suas leis. Herodes era o cara que citava, ditava a lei. Ele comandava toda uma comarca na Judéia. Então, irmão, entenda isso. Esse é o evangelho que nós temos recebido do Pai. Não é um evangelho harmônico no mundo. Não, o nosso evangelho, o evangelho da Bíblia que conhecemos, é um evangelho marginal. Por que Jesus Cristo foi assassinado? Porque não andou de conformidade com a lei. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Se fosse hoje Jesus Cristo nascendo aqui no Brasil, pregando aqui no Brasil, no pseudo-democrático país, ele seria assassinado do mesmo jeito, como nós brevemente começaremos a ser assassinados. Porque dizem os grandes historiadores, e praticamente todos, que Jesus mexia na posição dos poderosos. Quantas vezes já me pararam em avenidas, em estradas, e leram atrás do carro e disseram assim: ei, por que não sou maçom? Ora, não sou maçom porque eu não sou canalha. Faça-me um favor. Sou crente, não está vendo aí não que é crente? A Bíblia assim, Constituição não? Você está vendo que eu sou crente? Se eu sou crente, não resta espaço para eu ser mais nada a não ser crente. Não posso servir a dois senhores. Então, meu irmão, os confrontos e os conflitos serão inevitáveis. Se você receber de Deus alguma missão que seja contrária à lei dos homens, não pense duas vezes, porque Jesus não te chamou para andar conforme a lei dos homens, te chamou para andar conforme a lei dele. Você tem que se preparar mesmo, meu irmão, para a cadeia. Você tem que se preparar mesmo para ser arrastado por polícia. Mas vai ser só na hora de Deus, no tempo de Deus, na capacitação de Deus. Enquanto nosso irmão Tiago está lá atrás das grades, Deus está revelando coisas tremendas a respeito dele. Está lá, não deve estar passando, certamente, não deve estar em sombra e água fresca. Deve estar pagando o seu preço. Mas quem paga o preço depois compra, depois colhe. Uma coisa eu sei: se ele permanecer firme, ele será um novo homem. Ele valerá por 100 naquele lugar. E aqui nós não paramos para clamar: ó Deus, liberta o irmão Tiago do Japão. Não. O meu clamor é: Deus, sustenta o teu servo, para que quando ele sair de lá, não deixe nada por fazer. Não é o que temos vivido e pregado o tempo todo? O símbolo da nossa religião não é um homem assassinado que não se rendeu ao sistema? E alguns vão pensar: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar ou te mandar crucificar? Ei, cala a boca, seu panaca! Nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse concedido. E o alto não é o comando de Roma, não é o comando militar, não é o comando do Congresso, não é o comando dos generais. O alto é o comando do meu Pai que está nos céus. Irmão, nós, geração Jesus Cristo, não estamos aqui para andar de acordo com leis do Congresso Nacional. Entenda isso.
Jesus Cristo chamou para andar segundo essa lei aqui. Aqui não tem batista canalha. Não, nós temos que guardar tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Aqui não tem batista, eu cuspo na cara dos batistas e do Deus vagabundo deles. Aqui só tem uma lei. Os confrontos são inevitáveis. Que os batistas baixem a sepultura, mas comidos de bicho igual Herodes. Malditos sejam. Se há poder nas minhas palavras, pelo meu Deus vivo, que eles sejam corroídos vivos. Malditos sejam os batistas. Raça maldita, desgraçada. Malditos sejam eles. Que viveram sempre um socialzinho, cuspindo na palavra de Deus. E exaltando seus concursos, tinha lá um monte de panaca, médicos, filhas de médico, porque tinha dinheiro, pensava que tinha Deus. E já sabe, né, irmão? Às vezes os filhinhos lá, trabalhava na Petrobras, o outro trabalhava no Banco do Brasil, o outro trabalhava, tudo em bons empregos, porque puderam estudar, mas de Bíblia eram bem menos que um lixo. Nosso assunto aqui, meu irmão, é só Bíblia. A palavra de Deus. Bíblia, a palavra de Deus. O repórter da National Geographic perguntou: mas você é contra a Constituição? Eu falei assim: meu amigo, eu não sou nem contra nem a favor, porque como que eu posso ser contra um negócio que sequer eu conheço? O tempo que eu tiver para ler alguma coisa, eu vou ler da Bíblia. Eu não quero saber de Constituição. Eu não posso ser contra, porque eu nem conheço essa porcaria chamada Constituição. Você já leu uma Constituição? Já leu ela toda? O que é que diz lá? Não sei. Eu passei anos dentro dos colégios, cursos que fiz, nunca ninguém abriu uma Constituição na minha frente. E hoje, se abrir, eu cuspo nela. Reverência para mim é a santa e gloriosa palavra do Senhor. Isso é reverência. Louvado seja o Deus da Bíblia, o Deus da geração Jesus Cristo, que é o único Deus e nós somos a única igreja. Então, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Hoje a sua memória deve ter aberto um pouquinho mais sobre o que são portas do inferno. Não importa quão bons sejam os segmentos da sociedade, se neles não tem Deus, tanto o rico quanto o pobre, o que tem emprego e o desempregado, estão a caminho do inferno. E nós, como filhos de Deus, nos manifestamos para desfazer as obras do diabo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão Alexandre. Além. Aleluia. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi o planeta Terra. E o planeta Terra, ele era um campo verde. E vi uma foice passar sobre esse campo. E via-se um número, 1/3. Então essa visão cessou. Amém. Está chegando a hora. Irmão Sidney está aí? Irmão Marco Vicente? Mão alta aí. Alô. Amém, irmãos. Paz
Irmã Josi e irmã Dayana, Deus mostrava, irmãos, o carro de vocês se dirigindo à casa de vocês. E eu via que à frente do carro, Deus ia aplanando o caminho. Aquela entrada, onde a gente chega e entra à esquerda, que tem umas barreiras impressionantes, eu via surgir ali uma espécie de redemoinho, e arrancar aquilo tudo, jogar aquilo tudo para o alto, irmão. E eu via que vocês entravam e Deus ia aplanando até a porta da casa de vocês. Amém. Mestre, no começo o senhor começou a oração, eu via o irmão Tiago, ele recebia um relógio de ouro. Só que nesse relógio, impressionante, esse relógio tinha o número 2, o número 3 e o número 4. A hora que estava naquele relógio era 14h14. E do lado do número 4 tinha um ponteiro. Aquele relógio ele só conseguia chegar até 14h21. Impressionante, mestre. Não tinha mais número nenhum no relógio. Ele estava em branco. Ele só tinha essa numeração e a hora marcava 14h14. E aquele ponteiro maior ele só conseguiria chegar até 14h21. Amém. Durante o comentário, quando o senhor fez aquele comentário daquela menina, eu vi o senhor receber um martelo, desses martelos de juízes, lhe era entregue, mestre. Amém. Eu vi um anjo, mestre, no céu do Japão. Esse anjo, ele tinha nas mãos umas correntes de ouro. Então ele começava a girar aquela corrente no céu. Ele começou a girar, ele começou a girar, ele começou a girar. Daqui a pouco aquilo se transformou num grande tornado. Uma coisa absurda, ele girava, daqui a pouco aquilo começou a sugar prédios, casas e carros e pessoas, mestre. Uma coisa tremenda. Durante o louvor juninho, eu via essas portas da igreja, a porta da igreja se fechar. Eu vi uma marca vermelha ser colocada na porta. E quando Deus me fez contemplar, mestre, eu via uma grande onda negra, suja, a tomar toda essa cidade, mestre. Impressionante que os que estavam aqui dentro, nós que estávamos aqui, nós ficávamos preservados dessa onda. Foi o que eu entendi nessa visão. Durante a palavra, eu vi uma grande espada. Essa espada, ela girava pela cidade. E aonde ela batia, ela cortava. Mas era um espaço curto. Ela não girava a cidade inteira. Ela girava em determinados locais, em espaço muito curto, mestre. Amém. Quando o senhor falava dos batistas, eu vi um templo que parece que é de pedra, e tem aqui próximo, explodir, mestre. Impressionante, aquele templo explodia e voava pedras daquele lugar para tudo quanto é canto. E agora no final, nesse louvor de Jó, Deus mostrava, irmão, pastor, o Tiago, e eu via ele sentado, eu via uma cela, a cela se abria para ele sair. Ele olhava aquela cela se abrindo, mas ele não saía, porque ele entendia que não era Deus que estava abrindo a cela para ele sair, e ele permanecia no mesmo lugar, mestre.
Amém. Até aqui. Tive uma visão onde eu vi uma grande garra, uma garra com unhas, uma garra negra, terrível. E essa garra, ela vinha à terra, ela era um ser monstruoso, assim, um largato, como um dragão grande. E essa garra vinha e pegava na mão de uma criança, e ia conduzindo essa criança. E de repente essa criança puxou a mão e retirou a mão dessa garra terrível. Amém. Tive uma visão, eu vi uma face de um leão muito real. E essa face do leão estava no meio de nós, assim, da geração Jesus Cristo. Mas esse leão era muito real, foi uma visão muito, muito forte, muito verdadeira, como se eu estivesse vendo mesmo esse leão na minha frente. Amém. Eu vi uma águia. Essa águia voava e ela tinha um ovo, e esse ovo como se fosse quebrado, esse ovo. E ela quebrou com a cabeça, e a parte que ficou desse ovo, essa parte da casca, né, do ovo, ficou sobre a cabeça da águia e se moldou como se fosse um capacete. Então ela se transformou realmente num capacete, e essa águia voava e gritava fortemente sobre a terra. Amém. Eu vi corujas enormes sobrevoando o templo. Então eu olhei para alguns irmãos e eles ficavam presos como em gaiolas. E essas corujas vinham, pegavam essas gaiolas que tinham irmãos presos, né? E retiravam e saíam voando. Tiravam do templo esses que estavam em gaiolas. Amém. Eu tive uma visão. Eu vi um grande dragão. E esse dragão, ele dava amarradas, assim, como voando, assim, mergulhando, assim, querendo atingir a terra. Mas eu vi que um escudo com 2 espadas ficava e protegia. Esse escudo ele manejava sem auxílio de mãos. Esse escudo ele vinha e segurava o dragão. Ele vinha e batia contra o dragão sozinho, só o escudo e 2 espadas. Assim ele ia e batia. O sentimento que eu tive é que alguém tinha que manejar esse escudo. Isso que eu vi, que eu senti assim na hora, que alguém deveria manejar esse escudo e essas 2 espadas. Mas ainda não é a hora, ainda não era a hora. E como se Deus estivesse preparando como se Deus tivesse uma proteção ainda para esse grande confronto, onde alguém manejará, onde alguém manejará esse escudo e essas 2 espadas. Assim diz o Senhor. Eu, o Senhor, preciso de algo. Eu, o Senhor, preciso de quem tem uma fé rara. Preciso de alguém que tem uma fé rara, incomparável. Eu achei o meu servo com uma fé rara. Agora procuro outros com esta fé rara. Assim diz o Senhor. Alguém mais?
Aleluia. Pastor, o Espírito Santo me deu outra visão. Eu vi algumas pessoas amarradas com cordas, mas uma corda curta aqui no púlpito. E vi outras pessoas amarradas também de corda, só que essas cordas eram bem longas. Essa corda descia essa rua e as pessoas iam andando, mas amarradas com essa corda. Então essa visão cessou. Até aqui, mestre. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos ficar de pé. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Senhor Deus vivo e poderoso, Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes desapercebidos, enganando-nos com falsos discursos, Deus, mas que saibamos dar ouvidos à verdade e ao Espírito, Deus. Ó Deus, que a Tua peleja com nossas vidas não esteja resumida, nós sabemos que não está, a este santuário, Deus, mas que Tu estejas falando, Senhor, no caminho, no carro, na casa, no deitar, no assentar, no levantar, Deus. Nós precisamos, ó Deus, da Tua incessante e constante voz, Deus, porque nós já sabemos para quem iremos nós, só Tu tens as palavras de vida eterna. Muitos ouviram a Tua palavra no passado, ó Deus, desde os tempos de Abraão, mas não conseguiram andar nela. Desde os tempos de Adão, não conseguiram andar nela. Desde os tempos de Enoque, não conseguiram andar nela, Senhor. Mas olha para nós, Senhor, nós queremos, sabemos, ó Deus, que o Evangelho é um caminho de glória, mas é um caminho, enquanto na terra, de espinhos, de lutas, de intrigas, de perseguições, de confrontos, de afrontas. Mas Deus, aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, porque nós temos elevado os nossos olhos para os montes, Senhor, mas não confiamos neles. Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Capacita-nos, Senhor, viver, morrer por Ti, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Leva o Teu povo na Tua graça, na Tua paz. Nós com certeza somos os Teus guerreiros. Jesus, nós que por Ti daremos a vida, Te saudamos. Aleluia. Irmão, vamos em nome de Jesus.